Olá, Pai do Senhor para os irmãos. Quero deixar uma palavra para você, nesse dia de hoje, nesse devocional, que se encontra lá no livro de João, no capítulo 6, que fala: Jesus está ministrando na sinagoga de Cafarnaum para os seus discípulos, falando sobre acerca de que ele é o pão vivo que desceu do céu. E no versículo de número 60, diz assim: muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E nos versículos 66 diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. O versículo 67 diz assim: então Jesus disse aos 12: queres vós também retirar-vos? E no versículo 68, respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, nós vemos aqui que muitos dos seus discípulos abandonaram Jesus depois desse sermão. Jesus era um homem muito influente naquela época, pelos seus milagres, por tudo quanto ele fazia, pelas suas palavras, pelas suas ministrações. Então muitos seguiam Jesus. Jesus era seguido por muitos. Só que quando chega nesse momento da história, depois de Jesus ele ministrar na sinagoga de Cafarnaum, muitos dos seus discípulos abandonaram por causa do seu sermão, do seu discurso. E eu fiquei aqui meditando, Por que muitos abandonaram Jesus? Por que muitos deixaram de segui-lo a partir desse momento? O que motivou? Qual era o motivo deles? Qual era a motivação que levou eles a abandonarem Jesus? Depois de tantos milagres que eles viram, tantas coisas que Jesus fez, as curas. E aí eu aprendo aqui com essa palavra que eles não compreenderam. Eles não tiveram a compreensão do que Jesus estava falando. E muitas das vezes a gente não compreendemos as coisas que Deus está fazendo. Só que para muitos eles acham que é mais fácil desistir do que perseverar. Foi assim também com o jovem rico. E ali ele começa a conversar com Jesus e ele fala acerca do seu comportamento, acerca dos seus conceitos. Fala: não, mestre, tudo isso eu faço. Só que quando Jesus chega para ele e fala para ele: reparte a tua riqueza com os pobres, o texto diz que aquele homem se entristeceu e se retirou. Então Jesus, ele conhece a intenção dos nossos corações, ele conhece as nossas motivações. Jesus, ele quer que ele seja a motivação maior na minha e na sua vida, que ele seja a razão do nosso viver, que possamos fazer as coisas para ele, porque a palavra de Deus diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que aquele que nele crê não pereça. Então nós vemos que Deus se move através do amor, e é assim que é a vontade de Deus para mim e para a tua vida também, que vemos se mover, vemos dar prioridade para as coisas de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então a tua prioridade vai ser a tua motivação, o que estiver te motivando é o que você vai dar prioridade. E a palavra de Deus diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, ou seja, tem muita coisa para fazer. Só que muitos não querem. Por quê? Muitos não dão como prioridade as coisas de Deus, e Deus não é a motivação de muitos. Por isso que a seara é grande, só que poucos são motivados para trabalhar na obra do Senhor, Poucos que se dispõem a trabalhar para o Senhor e põem o Senhor como prioridade. E aí onde você deixa de priorizar as coisas de Deus, deixa de ser motivado por Deus, é onde vem o pecado da omissão, Acabamos nos omitindo, não acabamos fazendo aquilo que Deus quer que seja a vontade dele.
Mas o que mais me chama a atenção aqui nesse texto foi que Pedro compreendeu, né? E Pedro falou: Senhor, para onde nós iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, Pedro está dizendo que a vida só continua, só tem continuidade através de Jesus. Então, que Jesus ele possa ser a nossa motivação maior. Jesus possa ser a nossa prioridade de vida. Enquanto estivermos com Ele, né, nós teremos a vida eterna.